Dá para montar um coral aqui. Então a gente tem esse tema hoje, né? A importância da transformação individual, né, para o estabelecimento de uma cultura de paz. Inicialmente a gente pode se perguntar, né, a gente se reúne aqui, né, a gente medita, faz prece, né? O que isso tem propriamente a ver com essa ideia de cultura de paz, né? E o que quer dizer isso, né? Cultura de paz. Isso seria uma utopia, né, ou uma possibilidade, né? A gente poderia eventualmente pedir para um cientista, né? Você poderia fazer um levantamento na história das civilizações, ver se você localiza, em algum momento histórico, se houve alguma cultura de paz. Então, provavelmente, se ele fosse fazer isso, né, ele ia começar a levantar estatísticas, né? Índice de mortalidade, né, violência doméstica, briga de bar, né, acidente de carro. E, né, fazer um levantamento mais, digamos, lógico-causal, né? Só que, ainda assim, isso pareceria um pouco estranho, né? Será que isso é suficiente para descrever essa cultura de paz? O que é uma cultura de paz? O que é seria um fenômeno como esse, né? Essa seria uma compreensão ligada ao bloco zero, né? Dentro de bloco zero, se a gente for tentar entender o que é uma cultura de paz, a gente vai tentar entender aquilo dentro de uma causalidade, né? Só que aí, se a gente faz esse tipo de análise, se a gente olha para os números, para as estatísticas, né, onde é que a gente encontra uma resposta? A gente falou com aquelas pessoas, né, a gente viu se elas estavam, de fato, tendo uma experiência de paz. E aí é interessante que, na nossa visão, na visão budista, a gente vai entender isso como uma coisa um pouco mais sutil. A experiência de uma cultura de paz, né? O que é isso exatamente? Se a gente colocasse, por exemplo, um Buda aqui do nosso lado, um ser iluminado, né? Ele está realizado, né? Digamos, ele está em paz, né? A gente pode colocar nem tão longe assim. Então, o próprio Lama, né? Quem representa para nós a linhagem, né? A transmissão dos Budas, né? Um Buda vivo entre nós. E aí a gente vê, né, de repente, a gente pode de repente imaginar, né, como é que ele vê a realidade. Ele tem uma experiência de paz, ele está tranquilo? A gente olha e parece que sim, né? Ele parece que está bem. Aí o Lama ele apresenta para a gente então essa noção de mandala, né? A cultura de paz ela não está ligada propriamente às paredes, né? Não está ligada a uma estrutura externa, né? Não está ligada a uma condição que a gente consegue montar, né? Mas ela está ligada à nossa visão de mundo. Então, a nossa construção da realidade ela vai possibilitar que a gente construa tanto os infernos quanto as terras puras, né? A gente vai vendo que, em realidade, a cultura de paz é um fenômeno sutil. Se a gente for tentar solidificar esse conceito, né, a gente vai dizer tal lugar é um lugar onde existe uma cultura de paz, aquilo fica um pouco problemático, assim, não faz muito sentido. Mas a gente, falando diretamente com as pessoas da experiência delas, a gente consegue atingir alguma coisa um pouco mais palpável, talvez, né? A gente poderia pensar que a gente se reúne aqui, né, que a gente faz essas práticas todas, também para promover uma cultura de paz. Né? Acho que os SEBs do Brasil inteiro têm um pouco essa proposta. Né? A gente se engaja num caminho espiritual para melhorar a nossa vida e melhorar a vida das pessoas que estão em volta. Né? Então, não há como a gente desenvolver uma cultura de paz se a gente não inclui os outros nessa aspiração. No nosso caminho espiritual. Isso é absolutamente imprescindível, né? Então, de certa maneira, é isso, né? A gente pode ver o próprio SEB como um fenômeno onde a gente consegue, né, de alguma maneira, se apoiar mutuamente, né? Um espaço que favorece o florescimento de boas qualidades, né? E a gente vai, aos poucos, né, integrando toda uma coletividade no meio disso. A gente vai vendo ao longo do caminho budista, né, que a nossa transformação ela se dá de uma maneira muito mais natural se a gente inclui os outros nessa aspiração, né,
de se desenvolver, de atingir a iluminação, né? A gente, quando faz esforços voltados somente para si próprios, os nossos resultados eles são infinitamente menores. A gente não consegue ir muito longe. Né? Então, quanto mais a gente vai incluindo, né, os outros seres na nossa prática, mais a gente vai conseguir avançar. Porque em realidade é isso, né? Como Dalai Lama vai dizer, todos os seres aspiram à felicidade, né? Todos os seres, sem exceção. Só que acontece, né? Como a gente tem um referencial um pouco torto do que é a felicidade, muitas vezes a gente gera muita confusão justamente porque a gente quer ser feliz, né? E aí, daí a importância da gente desenvolver lucidez, né? Desenvolver um conhecimento desse mundo interno, né? Ver de que forma a nossa visão de mundo ela possibilita também que a gente melhore as nossas relações, né? Que a gente leve benefício a outras pessoas que também querem ser felizes, mas não sabem muito bem como, né? Mesmo quando alguém eventualmente está buscando, né, acabar com a própria vida, né, um suicida, a gente pode pensar, a pessoa ela não quer ser feliz. Mas mesmo essa pessoa, né, às vezes ela faz isso justamente porque ela acha que na morte ela vai conseguir uma condição melhor. Ela vai escapar do sofrimento, né? Então todos os seres querem ser felizes, né? Só que se a gente for buscar uma definição de felicidade, né, muito pouco provável que a gente encontre assim uma explicação, né? Ser feliz é ter uma piscina em casa, né? Ou ser feliz é ter um carro do ano, ou uma casa perfeita, ou um carro perfeito, né? Um casamento perfeito, né? Então é muito mais provável que a gente encontre uma definição do tipo, felicidade é um estado de espírito, né? Um estado de paz interior, né? Estaria mais ligado a um estado de felicidade. Né? Aí essa é uma noção que é apresentada logo de cara no budismo, né? A noção de uma cultura de paz. É como se fosse assim, é o remédio que a gente toma logo de início e ao final do caminho é o remédio que a gente oferece às pessoas. O Lama fala isso no Mandala do Lótus, né? Então, mas por que é um remédio que a gente toma, né? O que isso tem a ver com um remédio, né? Porque a gente falou aqui agora, né? Isso não está propriamente ligado às paredes, mas está ligado a um tipo de experiência. A paz surge então como um tipo de experiência. E é isso, né? Quando a gente está em paz, quando a gente está bem, a gente se torna aptos a levar benefício para as pessoas. Isso naturalmente vai melhorar as nossas relações. Então, se nós somos essencialmente seres de relação, a nossa felicidade ela está ligada também às relações que a gente constrói. Então, se eu construo relações negativas, relações que geram aflição em mim e nos outros, naturalmente eu não vou encontrar paz em lugar nenhum. Eu posso ir para qualquer lugar, vou arrumar confusão em qualquer lugar. Que a mente que eu carrego é a minha mente. Então eu vou levar ela para tudo que é lugar. Se a minha mente é uma mente confusa, eu vou levar a confusão para onde quer que eu vá. Mas se ao contrário disso, eu consigo transformar minha visão de mundo, né? Pacificar minhas energias, estabilizar minha energia, né? E aspirar de fato, né, a ter uma vida, né, com um engajamento positivo em todas as relações, em todos os âmbitos, aí a gente vai vendo uma transformação efetiva, né? A gente vai vendo que em realidade a terra pura é uma coisa que surge a partir dos nossos olhos. Não está ligado ao lugar que a gente está. Em qualquer lugar pode ser terra pura. Diz que quando os Budas eles estão prestes a se iluminar, eles surgem na terra pura de Akanista, né? A terra pura de Samantabhadra. Eles não é uma coisa assim propriamente ligada ao lugar onde eles estão, né? De repente aquela terra pura aparece, né, para eles. Então é um fenômeno sutil, né? Aí a gente vai vendo isso, né? Então isso passa necessariamente por uma compreensão do nosso mundo interno e da necessidade da gente se transformar e se capacitar para ajudar os outros. Quando a gente pensa no SEB,
num espaço em que a gente pode se reunir e fazer práticas, né? E rezar mantras e fazer as preces, né? E sentar um pouco em silêncio, né? Isso é um espaço maravilhoso, né? Em que a gente pode realmente ter uma compreensão mais profunda desse nosso mundo interno, né? Então a gente vai se desenvolvendo e esse desenvolvimento naturalmente vai reverberando, né, para as pessoas que estão próximas da gente. Então a gente vai vendo que muitas vezes não é nenhum aspecto cognitivo, né, mas as pessoas em volta elas vão perceber, nossa, você está bem, você está tranquilo, o que você anda fazendo, né? E a gente... Né, Daniel, ela não privilegia o mundo interno, né? não privilegia o mundo interno. Exatamente. A nossa cultura, ela se movimenta muito dentro de bloco zero, né? Vocês estão familiarizados com essa noção dos blocos? Tem gente chegando também. Né? É bom dar uma explicada nisso, né? Então, essa é uma forma do Lama de escrever, né? O jeito como a gente se move meio ao mundo, o jeito como a gente se relaciona com as pessoas, né? E as etapas do caminho espiritual, né? Então, assim, são 6 blocos, essencialmente. Inicialmente, o Lama ele começou do bloco 0, né? Assim, que ele usava esse conceito de normatividade, né? Ou normose, né? São as pessoas que estão muito adaptadas à vida comum. Elas têm metas comuns, elas estão extremamente adaptadas, assim. É como se elas não tivessem uma grande curiosidade para saber de nada que transcenda o que ela já faz, né? É aquela pessoa assim, você chega, pô, eu tô praticando yoga, meditação pra mim tá sendo ótimo. Ela vai dizer, ih, sai daqui, isso aí é papo da Índia, não quero nem saber disso. É coisa de maluco, né? Mas aí tem essas pessoas que a maioria das pessoas está dentro de bloco 0, né? As pessoas querem, né, ter um emprego, né, estável, uma renda tranquila, um carro na garagem, uma casa grande, um casamento perfeito, os filhos e por aí vai. Aí ela já está fazendo tudo, já pensando na aposentadoria, né? Quando eu me aposentar, eu viajo. Aí ela se aposenta. Aí de repente ela sente falta do trabalho. Ela, pô, mas eu fazia coisa, agora eu não sei o que fazer com o meu tempo. Tem tempo, eu não tenho o que fazer. Aí, se a pessoa se habitua a fazer, e de repente quando ela tem possibilidade, né, de se dedicar a uma coisa que ela realmente quer fazer, ela não sabe o que fazer. Então, assim, em bloco 0 é isso, né? A gente pega, né, os sonhos medianos, né, de uma cotidianidade mediana, né, e a gente usa aquilo como referencial para a nossa ação no mundo. Aí o Lama começou com bloco 0, só que ele viu que tinha uma coisa anterior, assim, que ele não esperava. Aí ele falou, bom, bloco 0, então fazer o bloco -1. Coisa de físico. Ele acho que ele podia ter subido, né? Então vai bloco 1 e bloco 0 muda um pouquinho, né? Mas acho que ele já tinha ido longe demais para voltar, não dava. Aí a gente tem a noção do bloco -1. Aí bloco -1 é assim, a gente se move de um modo extremamente predatório. A gente busca tirar vantagem, né? O nosso olho ele corre de oportunidade em oportunidade. Então a gente sempre tenta extrair algum benefício daquilo, assim, como um caçador e coletor, né? O bloco 0 também é um pouco disso, né? Só que a gente ainda consegue entrar numa linguagem de cooperação. Minimamente há uma cooperação ali dentro, né? Então, bloco -1 é isso, né? Eu tenho esse olho, né? Eu vou tentar sempre tirar vantagem, tirar benefício das circunstâncias. Em geral, são pessoas que têm muito problemas de relação, né? Pessoa no bloco -1, ninguém quer estar perto de alguém assim, né? Alguém que só pensa em tirar vantagem. Muito difícil, né? Prejudicar o outro é uma vantagem. Ele tem que estar sempre por cima. Ele tem que estar sempre por cima. Tudo bem, gente? Nesses 2 blocos, tudo tranquilo? Aí tem então o bloco 1. O bloco 1 é quando você começa a desconfiar do bloco 0. Você está fazendo, né, tendo uma vida normal, aparentemente bem sucedida, mas tem alguma coisa um pouco estranha, né? Aí você busca um psicólogo, né? Um psiquiatra, né? Você vai fazer aula de yoga, de repente você busca, né, um caminho budista e por aí vai. Então você busca uma saída, né, para essa doença da normose. Aí seria
O bloco 1. Ainda que eu não tenha encontrado propriamente um caminho, eu estou numa busca, né? Tem uma inquietação, né? Alguma coisa dentro de nós está falando, isso não é o suficiente, isso não realiza a vida, né? Então deveria fazer alguma coisa, promover alguma coisa que realmente faz sentido para mim. Meu trabalho não faz sentido, as minhas relações não estão boas, então eu preciso fazer alguma coisa. No bloco 0 é como se assim, essas questões todas sobre a vida, né? O que é a vida, o que é a morte, o que a gente está fazendo aqui, o que nós somos no final das contas, é como se essas questões tivessem sido extraídas da gente. A gente está meio anestesiado, né? Meio adormecidos, né? A gente pode olhar os mestres como esses seres que acordaram, assim. Aí eles tentam acordar a gente. Aí os mestres vão dar ensinamentos. É como se eles estivessem fazendo assim na nossa frente, ó. Acorda. Mas a gente não vê. Só que bloco -1 tem já uma desconfiança aí. Mas é interessante, né? Porque eventualmente a gente, dentro de bloco 1, a gente pode se sentir um pouco confuso, né? Essas questões todas começam a aparecer. Aí você olha e volta, tá todo mundo trabalhando, levando a vida normalmente, fazendo as coisas que costuma fazer, né? Aí você pensa, tem alguma coisa errada comigo, né? Eu preciso descobrir isso no psicólogo, né? Tem que fazer alguma coisa. Mas aí é isso, pro budismo, assim, a gente não está perdido, assim, quando essas questões surgem, né? É pelo contrário, né? A gente está perdido quando a gente deixa de se fazer essas perguntas, né? Quando a gente deixa de se fazer essas questões. Quando isso desaparece, aí a gente está perdido, né? A gente cai num adormecimento. Então, em realidade, esse impulso, né, de buscar uma saída para essa normose, né, isso é muito positivo. E aí a gente vai testar os diversos caminhos. E aí pode ser que a gente consiga, então, encontrar um caminho como o Dharma, né? Aí a gente vai para o bloco 2. Bloco 2, essencialmente a gente vai praticar as etapas do caminho, né? Desde a etapa inicial, a motivação, né? Que a gente estabelece uma visão adequada a respeito da nossa prática, né? A gente vai esperar, então, a atingir a iluminação, né? E usar ela como meio hábil para ajudar os outros seres a ultrapassarem a experiência de sofrimento, né? E a gente usa isso como foco, né? Nossa determinação de praticar, ela está embasada nessa aspiração, né? De gerar benefício aos seres. Então começa com a motivação. E a gente vai até a culminância do processo, né? Que é a 8ª etapa do nobre caminho óctuplo, que a gente vai chamar de prática da presença, ou Sama Samadhi. Então a gente realiza esse caminho completo. Seria bloco 2. Aí bloco 3, a gente começa a atingir, né, a acessar o que o Lama chama de as bênçãos do espaço básico, né, que está ligado às 5 sabedorias. Então a gente começa a acessar essas 5 sabedorias. E elas se tornam então um meio hábil de ação no mundo. Mais adiante eu vou falar um pouco sobre as 5 sabedorias, né. E aí... no bloco 4, então a gente já tem esses meios hábeis disponíveis para ação no mundo. A gente se movimenta gerando benefício aos seres, né? Esse seria o bloco 4. São 6 blocos, assim, né? Então, assim, eventualmente eu vou fazer uma referência a eles, né? Mas se vocês precisarem de um lembrete de novo, vocês falam que a gente fala. Então, essa é a apresentação dos blocos, né? Então, assim, todos os seres estariam dentro de algum desses 6 blocos. Então a maior parte está dentro de bloco 0 e bloco -1. Aqui não. Entre nós a gente está... A maioria de nós é bloco 1, bloco 2. E já é uma boa coisa, né? Já está caminhando em direção ao Nirvana. É uma boa notícia, né? Então a gente já está fazendo prática, né? A gente já está se desenvolvendo enquanto praticante. Só que assim, como o Lama brinca, né? A maior parte de nós, quando chega ao SEB, chega com a motivação errada. Ele fala, acho que ele nunca viu alguém que entrou no SEB de cara já com a motivação correta. Então, a maior parte dos seres, ela vai buscar alguma ajuda porque ela tem uma crise de ansiedade, uma depressão. Tem algum quadro sintomático que ela quer resolver. Aí ela leu numa revista que meditação ajuda, né?
Aí ela vai pesquisar lá um centro budista e procura e encontra o Seba e vem pra cá. Então, eu tô me sentindo mal, deprimido, eu queria, né, dar um jeito nisso, assim. Então a maior parte dos seres, ela procura essa ajuda, assim, né, ajuda mais... uma ajuda mais pontual, assim. Eu quero resolver um sintoma. Mas é um nível de motivação, né, que assim, é um ponto de chegada, né? Aí a gente começa a sentar em silêncio, começa a fazer prática, né? A gente vai entendendo como é que funciona essa coisa, né? A gente vai tendo uma familiaridade cada vez maior com o mundo interno. A gente senta para praticar. Nós inicialmente nos imaginávamos como seres livres e autônomos. Aí a gente senta para ficar um pouco em silêncio. A instrução é muito simples, né? Você senta um pouco, foca na respiração, estabiliza a energia. Aí eu sento, mas aí minha mente vagueia. Aí, não, peraí, isso tá errado, eu tô meditando, né? Não é para resolver problema, é a pessoa retoma, foco. Aí ela se distrai de novo, e de novo, e de novo. Aí ela, de repente, mas eu me imaginava um ser livre, né? Assim, eu sento para meditar, a única coisa que eu quero fazer é sentar e focar na respiração. E é a única coisa que eu não consigo fazer. Fala, onde é que está a minha liberdade, então? Que liberdade eu tenho, né, de gerir esse processo da mente? Esse é um processo autônomo ou é uma decisão ativa, né? A gente vai vendo que a mente ela tem automatismos, né? Ela gera uma série de impulsos que, em realidade, é o que move a nossa ação, né, no mundo. Esses impulsos todos, eles vão começar a se tornar cada vez mais evidentes. A gente vai sentando em silêncio e a gente para, né? Quando a gente para, a gente está buscando cessar esse fluxo dinâmico da mente. Esse processo de cessação do movimento, né? A gente chama de niroda. A gente vai tentar fazer esse processo, cessação. Cessar o movimento. Cessar o que a gente chama no budismo de 3 animais, 6 reinos, 12 elos. Mas é difícil fazer isso. Não é tão simples quanto parecer. Aí a gente vai vendo cada vez mais, acho que o buraco é mais embaixo, né? Mas isso é uma boa coisa, na verdade, né? Porque antes a gente nem via que a coisa era problemática assim, né? Agora a gente está tendo uma ideia, né? Aí a gente vai vendo que quanto mais a gente se familiariza com esse processo da mente, mais a gente consegue entender que os outros, eles passam pela mesma coisa. Eles também estão passando por esse processo de automatismo, né? E que muitas vezes assim, eles não conseguem lidar com essas emoções negativas que brotam. Eles não sabem como fazer isso. A gente treinando um pouco do silêncio, a gente vai desenvolvendo meios hábeis, né? De lidar com essas emoções, de não responder de imediato, né? O silêncio ele vai gerando essa habilidade em nós. A gente gera um intervalinho ali entre o pensar e o agir. Então, quando brota um impulso, brota uma emoção negativa, a gente pode parar. Na meditação dá essa habilidade, traz essa habilidade, né? A não responsividade. Então, a gente para. Diante das coisas, diante desses impulsos negativos, a gente para. A gente, então, introduziu um outro nível de liberdade. Antes eu só respondia. Minha vida inteira era assim, responder. É como se eu tivesse sido dragado, né? Como se eu tivesse sido assim, completamente submetido, né? Por outras forças, né? Eu não tenho autonomia nas minhas decisões. Eu vou simplesmente sendo vivido pela vida, né? Eu vou fazendo. E aí você fazendo isso completamente distraído, né? Seria uma espécie de absorção mundana, né? As atividades do mundo, elas ocupam o meu tempo inteiro, né? Aí a gente vai começando a olhar para o outro, a gente vai ver, nossa, o outro ele também passa por isso. Ele também está numa situação de sofrimento. Ele também não sabe como lidar com essas emoções que surgem. Aí você vai desenvolvendo o segundo nível de motivação. No primeiro, a gente está voltado para si próprios. No segundo, a gente olha para os outros com algum interesse. Fala, eu acho que eu posso ajudar fulano. Ele pode, de repente, a partir da meditação, aprender a lidar melhor com essa responsividade dele, né? E aí a nossa motivação ela sai, né, de um eixo autocentrado e de repente eu consigo me interessar mais pelos outros. Aí a gente vai vendo que a partir desse segundo nível de motivação, a nossa prática também melhora.
As nossas relações com as pessoas vão melhorando. Aí o que acontece? A gente vai sentar em silêncio. Como a gente já não tem mais tantos atritos para resolver, a nossa consciência está tranquila. Aí eu sento em silêncio sem a menor dificuldade. Oh, caramba, interessante, né? A gente, quando está agitados, instáveis, a gente tende a gerar relações negativas, né? Relações aflitivas. Mas quando a gente se pacifica, né, nossas relações também se pacificam, né? É interessante. Então, essa mudança na nossa perspectiva em relação ao outro é capaz de transformar a nossa experiência, né? E aí a gente consegue se relacionar de uma forma muito mais benéfica. Ao invés de eu olhar para os outros, né, e extrair deles algum recurso afetivo, né, simplesmente pensar no retorno que eu vou ter das relações, eu penso agora o que eu posso promover para os outros. Como é que eu posso ajudar? O que eu tenho a oferecer? Então, eu estou migrando do meu auto-interesse exclusivo para o interesse pelos seres também. Não só seres humanos, né? Seres animais, seres em diversas formas, né? A gente vai vendo isso, né? Aí lá pelas tantas a gente vai avançando no caminho até que a gente consegue acessar, né, uma compreensão de sabedoria sobre a natureza dos fenômenos. Aí a nossa compaixão ela já não se dá mais com um esforço, né? Não há mais uma linguagem das identidades. Eu sou alguém fazendo um esforço, né? Sendo um santo, né? Ajudando as pessoas, ajudando os seres todos. Já não há mais essa linguagem dualista. A nossa compaixão ela se manifesta de uma maneira livre, né? Então esse é o ponto das mandalas, né? Que quando a gente se insere numa visão naturalmente positiva, a gente quando consegue se dar nascimento positivo e dar nascimento positivo para o outro, a nossa ação compassiva ela se torna natural. Ela se torna livre de esforço. Por isso é tão útil, né? Então o nosso caminho de transformação individual é que no final vai descortinar a própria cultura de paz como um fenômeno natural. Então a gente vai olhar para todos os lugares e a gente vai identificar essa cultura de paz. Porque aquilo já está instalado, né? A nível de mente, a nível de fala, energia, a nível de corpo, a nível de paisagem. Eu olho para aquilo, a própria forma como eu dou nascimento às coisas. Eu estou dentro dessa mandala, dentro dessa visão. Eu tenho um interesse espontâneo, genuíno pelos seres. Mas só pode ter esse interesse genuíno quem está minimamente livre de si mesmo. Quem apaziguou as próprias questões, apaziguou o próprio sofrimento, se livrou do sofrimento. Então a gente vai olhar para o sofrimento como uma coisa assim, um obstáculo, né? A gente olha para o sofrimento e a gente pensa, se a gente se livrar do sofrimento, a gente vai enxergar as coisas com muito mais clareza. A gente vai ser muito mais capaz de ajudar os outros seres, né, a superarem também as aflições. Então a gente vai substituindo as inteligências causais, as inteligências dos 6 reinos do Sansara, pelas inteligências mais elevadas, as inteligências de sabedoria. Então, substituindo esse modo de ver a realidade, a nossa ação ela se torna completamente espontânea. É isso que faz a diferença. E aí quando a gente senta em grupo, né, a gente consegue sentir a alegria, né, de ouvir o outro, de ver o que ele tem a dizer. Né? A gente senta em roda e é uma comunicação genuína ali. Né? Porque a gente não está preocupado só em falar. Né? A gente está preocupado também em ouvir o que o outro tem a dizer. Então a gente entra em acordo. Né? Há uma ressonância ali dentro. E aí a cultura de paz ela pode ser um fenômeno, né, que aparece localmente assim. Você não precisa pensar nisso num âmbito mais, digamos, mais macro, né, um âmbito maior. Você pensar que a gente cultiva a cultura de paz nas nossas relações. O Lama ele tem uma noção bem interessante. Ele vai dizer toda cultura é uma cultura de paz. Mas o que acontece, né? Por que a gente não acessa isso? Porque está evidente que, em realidade, para uma cultura funcionar, para as pessoas elas estarem operando, né, dentro de uma coletividade, elas precisam ter uma linguagem de compaixão, amor, alegria, equanimidade. Se não existe isso minimamente, como é que a gente consegue se encontrar? Como é que a gente consegue promover coisas juntos?
é absolutamente impossível, né? Então, assim, a cultura de paz, ela falha quando os seres, eles promovem ações negativas, ações não virtuosas. Quando eles são violentos, agressivos, quando eles saem dessa linguagem, a gente fala, isso é estranho, né? Por que o fulano fez isso, né? Tem uma coisa meio errada aí, né? Aquilo parece meio antissocial, meio anticultural. Aí o que a gente faz, né? Quando alguém comete uma ação negativa, o nosso impulso é, a gente deveria mandar ele para alguma instituição. A gente manda ele ficar à margem, né? Aí a gente cria as instituições todas, os presídios, manicômios, né? Alguns diriam que até as escolas, né? Mas aí é isso, né? Então a gente separa essas pessoas porque elas não estão de alguma maneira adequadas para o convívio, né? Com a gente. Então surge essa linguagem. Se não há minimamente uma compaixão, se as pessoas só forem se mover de uma maneira predatória, só pensando em tirar vantagens uns dos outros, né? Aquilo não funciona, né? A gente não vai se sentir bem. As pessoas, elas não vão se sentir bem. É um ambiente hostil, né? Então a cultura de paz, ela passa necessariamente pela habilidade nossa de se dar um nascimento positivo e de dar um nascimento positivo aos outros também. E quando a gente se resolve dessa maneira, o problema está resolvido, assim. Tudo bem, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Tá tranquilo? Bom, então a gente tem isso, né? A gente vai aos poucos se desenvolvendo, né? Se aprimorando na prática, né? Do budismo. E a gente vai começando a acessar as qualidades transcendentes. Aí no budismo, isso está ligado às 4 qualidades incomensuráveis e às 6 perfeições. As 4 qualidades incomensuráveis no budismo a gente vai dizer que são os 4 portões para a natureza primordial. A gente acessar uma liberdade que a gente não sabia que estava disponível, né? Mas é possível, né? Então a gente vai desenvolvendo naturalmente uma compreensão da realidade, uma compreensão da natureza dos fenômenos, incluindo os outros seres na nossa aspiração, né, de atingir uma realização do caminho e se movendo em meio ao mundo, gerando benefício aos seres. O caminho Mahayana é essencialmente isso, né? Mahayana quer dizer o grande veículo. Então a gente vai integrar a nossa prática formal, o tempo que a gente fica em silêncio, com as nossas ações cotidianas. Então isso é absolutamente indispensável, né? A gente não vai se isolar do mundo, né? Mas o mundo é o nosso espaço de prática. Isso é bem interessante, né? Tem uma passagem, eu já vi o Lama citando, assim, que assim, os monges, eles estavam voltando da cidade onde eles haviam mendicado, né? Eles praticaram a mendicância ao longo do dia e chegou a hora de voltar para o templo. E aí, no caminho, eu não sei agora se é Shariputra ou Subhuti, mas acho que é Shariputra. Não é Shariputra. Bom, algum monge encontra, voltando do templo, o Vimalakirti, que era um praticante. Na verdade, o Vimalakirti era um leigo, né? Ele não era um monge. Mas o Vimalakirti era um grande bodhisattva. Um ser muito compassivo, muito sábio, inclusive muito rico, né? E aí eles se encontram, né? Vamos supor que é Shariputra. Então, qualquer coisa tá perdoado. Eu já expliquei que eu não tenho certeza. Mas aí o Shariputra encontra Vimalakirti vindo na direção oposta. Aí ele vai cutucar o Vimalakirti. Mas para onde é que você está indo? Aí o Vimalakirti, para onde você está indo? Eu estou voltando para o templo, no lugar dos monges, né? A gente já praticou a meditação, agora ele vai voltar para o templo. Aí Vimalakirti vai dizer, da cidade é o meu templo. A cidade é o meu local de prática. Então ele rompe um pouco a noção de que a prática é entre 4 paredes, né? Que a prática ela é afastada do convívio com os seres, né? Então isso é muito interessante, né? Que essa noção mahayana é assim, né? A gente pratica um pouco de silêncio, aí a gente vai para o mundo, né? A gente vê, bom,
Ainda estou passando por emoções aflitivas, emoções perturbadoras, né? Tive um dia agradável, de repente eu tenho um dia ruim, aquilo vai tudo oscilando, né? Vai estar sempre oscilando. Mas a gente vai vendo que conforme a gente avança na prática, as relações elas vão melhorando, né? Acho que eu estou entendendo melhor essa linguagem do mundo interno, né? Tem uma coisa que acontece dentro de mim quando eu encontro aquele chato, e aquilo eu já estou conseguindo controlar mais ou menos, né? Lá pelas tantas, quando a gente se torna assim grandes praticantes, né, a gente se alegra quando encontra uma pessoa bem chata, né? A gente fala, graças a Deus, tem um chato hoje, eu vou poder praticar bastante, assim. A Jetsuna fala isso, né? Engraçado. Ela vai dizer, a gente deveria agradecer quando aparece uma pessoa muito chata, que aí sim a gente está praticando, né? Entre quatro paredes é muito fácil praticar. Eu tenho a imagem do Buda quietinho, né? O Buda nem fala, está quietinho, parado, não tem perturbação nenhuma. Aí eu sento em silêncio, estabilizo a energia, fico tranquilo. Qualquer problema eu olho para o Buda, né? O Buda continua paradinho, quieto, continuar em silêncio, continuar praticando, né? Então a prática flui que é uma beleza. Aí você vai para o mundo, aquilo tudo fica meio caótico, né? Mas a gente vai vendo que em realidade não é que as pessoas sejam perturbadoras, né? Mas é que nós nos perturbamos com as pessoas. Por quê? Esse poder de trazer perturbação não é um poder natural da pessoa, é a gente que atribui esse poder à pessoa. A gente dá esse poder para a pessoa. Né? Porque se existissem pessoas perturbadoras, né, eles seriam perturbadores para todo mundo. Aí eventualmente você conhece alguém, aquele chatonildo, né? Eu odeio estar perto daquela pessoa. Aí você conhece uma pessoa próxima a ele, e diz, nossa, por que você acha ele chato? Eu acho ele tão legal. Mas aí, interessante. A gente vai vendo que aquela pessoa ela surge a partir, né, de um certo tipo de visão. E que a gente, em realidade, manifesta sempre uma certa visão lateral das coisas. É sempre uma certa perspectiva possível. Em que, em realidade, a gente não é, essencialmente, nenhuma dessas perspectivas. A realidade, então, ela se apresenta assim, né? Ela é multifacetada, né? A gente consegue dar diferentes nascimentos para as pessoas em diversos âmbitos, né? A gente se comporta de uma certa maneira no trabalho, em casa é outra coisa, com os amigos é outra coisa, eu viajo é outra coisa. Então as nossas identidades elas não têm nenhuma substancialidade, né? Aí a gente vai vendo que em realidade a gente pode desenvolver uma liberdade diante desses impulsos que brotam, né? Que é isso, né? Ao invés de, diante da perturbação, eu responsabilizar o outro, melhor que eu veja o que está acontecendo dentro, né? Dentro de mim. Por que o outro ele tem o poder de chacoalhar uma coisa dentro de mim? A gente vai vendo aos poucos, quando a gente avança na Prajnaparamita, que a gente pode, em realidade, remover o poder dos objetos. Porque esse poder que os objetos têm, eles dependem de um certo tipo de nascimento, de uma certa perspectiva. E se eu troco a perspectiva, o objeto muda. Então eu vou me refugiando não naquela aparência, mas na própria liberdade que permite o surgimento de múltiplas aparências. Então a realidade ela pode surgir de inúmeras maneiras, né? Ela não tem um sentido fechado, não, um sentido estrito. Mas são aparecimentos possíveis. E que a gente tem uma liberdade então que está incessantemente disponível, né? Mas a gente ainda não sabe muito, né, como acessar isso. Aí cada vez mais a gente vai se refugiando então no silêncio, né? A gente vai vendo, tendo uma compreensão melhor de que o nosso mundo interno ele é inseparável da nossa experiência de mundo externo. Que essa realidade toda ela não tem solidez, né? Mas elas brotam como aparências, né? Como se elas fossem autoexistentes, né? E no momento que elas brotam dessa maneira, é como se a gente atribuísse poder a esses objetos. Esses objetos eles se tornam agradáveis, desagradáveis. A gente passa a se mover então dentro de um padrão binário, assim. Eu passo a me aproximar do que eu gosto e me afastar do que eu não gosto. Eu vou reproduzindo isso. Aí, assim, uma paz dentro de bloco zero,
é assim, eu vou remover os obstáculos todos para continuar movendo a vida da maneira que eu sempre fiz. Da mesma maneira, assim. A gente quer continuar extraindo os recursos da natureza, mas a gente não quer que eles acabem. A gente dá um jeito de eles não acabarem, mas a gente continua pegando eles da mesma maneira. Se a paz de dentro de bloco zero é impossível. É um problema insolúvel. Não há possibilidade alguma da gente resolver essa questão. Então a gente precisa naturalmente mudar a nossa forma de se relacionar, né, consigo mesmo, com os outros, com a sociedade organizada e com a biosfera. Isso seria uns 4 âmbitos, né, que a gente deveria pacificar as nossas relações. Aí a gente vai vendo, né, aos poucos, que a nossa prática vai frutificando e a nossa prática vai se tornando a nossa prática. E quando eu sento, eu não sento em silêncio só por mim, né, mas eu sento em silêncio por todos os seres. Aí esse referencial ele muda, né, completamente. As nossas ações se tornam meritórias e a gente entra numa outra linguagem, né? A gente não está mais preocupado em obter recompensas das coisas que a gente faz, mas a gente já está entendendo a linguagem dos méritos. A gente está entendendo que ações positivas têm efeitos positivos e ações negativas geram sofrimento para nós e para os outros. Aí essa linguagem passa a ser o nosso referencial, nosso eixo fundamental de ação. Eu vou estar sempre me movendo, promovendo coisas positivas para as pessoas. E aí, então, a gente vai começando a ter essa experiência, né, da cultura de paz. A cultura de paz surge como uma experiência. Não tem absolutamente nada a ver com as estatísticas. Né? Nada a ver com dados concretos, né, objetivos. Né? É um fenômeno que depende simplesmente dos nossos olhos. Né? Não dos olhos físicos, né? Mas dos olhos sutis. Depende do nosso mundo interno, essencialmente. Eu tinha entendido quando o Lama falava de mandala, que mandala já era uma visão mais ampla. E aí ele vai falar em mandalas estreitas. Mandala estreita. É porque assim, aos poucos... a gente vai começar a acessar essas inteligências lúcidas, né? Mas a gente no começo não tem, a gente não realizou isso, né? A gente está no caminho, né? Então a ideia é que a mandala inicialmente comece, né, a partir de um movimento estreito, porque é um movimento ligado a uma identidade, e aos poucos aquilo vai se ampliando à medida que as próprias identidades vão se dissolvendo, né? Elas vão se desenvolvendo no próprio espaço básico, né? Aí aquilo se torna assim, então a gente começa a acessar essas qualidades positivas, né? O Lama vai dizer, são as bênçãos de Sambhogakaya, né? É como se aquilo então se tornasse disponível, né? São inteligências que a gente começa a se conectar. E a gente está ampliando a nossa visão, as nossas mandalas, elas estão se tornando mais amplas, mais lúcidas, né? Eu só não consegui entender como que uma mandala que é ampla podia ser uma mandala estreita. Enquanto a gente tiver o referencial dualista, elas são mandalas mais estreitas. Aí não é bolha? É bolha, é bolha. Mas aí a gente fala mandala? Sim, que a gente ainda tem algum nível de compaixão, né? Um nível de amor, né? A gente consegue promover ações positivas. Né? A gente consegue ver diferença entre os seres, né? Tem seres que não conseguem gerar positividade. Já outros seres, ainda que você entenda, ele se manifesta a partir de uma identidade, ele tem limite, ainda assim ele manifesta qualidades positivas. E as pessoas se sentem bem quando eles estão perto, né? Ele tem a linguagem das identidades, mas ele opera ainda, ele opera já com base, né, em uma compaixão, né? Ele se manifesta também de uma forma amorosa, acolhedora, né? Então, assim, ele acessa essas qualidades. Então a gente pode, durante um longo tempo, manifestar isso que seria uma espécie de bodhicitta relativa, né? A gente tem ainda identidades ligadas, né, às 6 classes de seres, aos 6 reinos de Sansara, mas a gente já acessa em algum nível essas qualidades transcendentais. Isso seria bodhicitta relativa. Significa que todo o esforço que eu faço
né? Ele pode ser positivo, mas ele ainda depende de um resultado. Se o resultado ele gera alguma frustração, pode ser que eu desista, pode ser que eu migre para uma outra coisa. Então ainda estou num processo, né, de transmigração. Quando essa qualidade ela se instala com uma mandala, né, mais ampla, aquilo assim é um fluxo contínuo que corre numa direção única. Eu pratico a compaixão. E se o outro agradecer, tudo bem. Se ele não agradecer, tudo bem. Se ele for agressivo comigo em contrapartida, tudo bem também. Não faz diferença. A resposta do outro não faz diferença. Eu estou sempre me movendo com esse eixo positivo, né? Então aquilo se torna uma determinação, né? E aquilo flui numa direção única. Não está sujeito mais à causalidade. Aí a gente atinge então a bodhicitta absoluta, né? Ela vem com a realização da visão, né? Tá bom? Tudo bem, gente? Bem, você acha que a gente faz a pausa de 10 minutos? Sim. Então a gente vai fazer uns 10 minutos de intervalo. A gente quer beber um suco, né? Tem um bolinho ali, tem umas coisas para comer. Pensar no que está ouvindo também, na volta se quiser perguntar, né? Quem quiser perguntar alguma coisa a gente retoma, né? A partir das perguntas e aí a gente avança. Tá bom?